gente está vivendo um agravamento da miséria dos trabalhadores brasileiros. Então, o desemprego é um indicador máximo disso, né? Quando você vê que tem mais desemprego acontecendo, é porque o nível da economia, o nível da condição de vida das pessoas no país está sendo afetado diretamente. E a gente sabe que hoje nós temos no Brasil, oficialmente, perto de 14 milhões de pessoas desempregadas. Esse número, na verdade, ele é muito maior, porque não entra na conta do governo as pessoas que não estão procurando empregos porque simplesmente não conseguem fazer essa procura, ou porque já desistiram, porque não tem informação, por N motivos que não estão fazendo essa procura. Então a gente tem estudos dizendo de mais de 20 milhões de desempregados no Brasil. Então a gente tem aí, da população ativa, entre 12% e 15% de desemprego no Brasil hoje, que é um dado bastante alarmante. Eu sou Alice, trabalhadora do município de Araucária e do estado. E no momento estou como dirigente sindical em Araucária. Comecei a trabalhar com 20 anos de idade, quando eu fiz o curso de magistério em Araucária, no Colégio Júlio Chimansky. Desde então, eu tenho trabalhado sempre com o magistério, pois me apaixonei pela profissão e pelos desafios constantes que a profissão exige. Eu trabalhei por um ano como estoquista em uma oficina aqui na cidade. Foi interessante, eu pude descobrir como que funcionava, o quão é complicado se manter no trabalho e quão é interessante você produzir algo para se valer ter um emprego. Durante a faculdade teve um concurso público e eu prestei esse concurso público, passei, aí deu certo de eu terminar a faculdade e me chamarem depois. Inicialmente, eu fiz um concurso público para trabalhar com o ensino fundamental pelo município de Araucária. E posteriormente, quando me formei em matemática, fiz o concurso público pelo governo do estado do Paraná, onde trabalho até hoje com o ensino médio. Foi extremamente complicado, tanto que, como eu já não tinha experiência, eu tive que me desdobrar o triplo para conseguir um emprego. Isso que já foi um trabalho semi-formal, então já era bem complicado, mas com um pouco de trabalho e esforço, deu para conseguir. Nos dias de hoje, para se manter um funcionário, você tem que ter um currículo quase impecável. É extremamente difícil você encontrar empresas que contratem pessoas sem experiência. E as que, quando estão contratando sem experiência, elas priorizam as pessoas com experiência, porque a economia é fraca. Hoje em dia, se manter um funcionário, você tem que pagar praticamente quase o dobro do salário dele, só para manter um único funcionário. Então, as empresas de grande e médio porte evitam ao máximo ter que contratar pessoas. Eles não colocam as pessoas que já contratam para trabalhar por dois, porque é o que elas estão custando para estar ali. Então, se alguém não produz o suficiente para se pagar, não tem por você ter essa vaga funcionando. Com certeza não, pois pelas dificuldades enfrentadas atualmente pela profissão em relação à disciplina dos educandos, de funções que acumulamos cada vez mais e que são exigidas pela sociedade, as quais nos fazem desempenhar funções que não nos cabem, como de psicólogos, assistentes sociais, entre outras, deixando-nos estressados, com muito problema de saúde, e também pelo tempo em que trabalhamos fora da sala de aula, deixando nossa família muitas vezes de lado para atender a tanta burocracia que nos é exigida. É um salário até indigno, não é injusto, ele chega a ser indigno em alguns lugares, né? A gente tem aí um piso salarial que muitas vezes não é respeitado, uma deturpação do que se entende pelo piso, que é um piso destinado a profissionais do ensino médio, então ele não é refletido como profissional que ingressa no mercado com ensino superior, mas também não só por isso, né? Por toda a carga, por toda a responsabilidade que um professor tem, além de tudo, a falta de estrutura das escolas públicas faz com que a gente tenha que comprar nosso material muitas vezes, então desde a caneta até o jaleco, o computador, daí coisas menos básicas. O computador, muitas vezes, se você quer elaborar um plano de aula ou uma prova, você tem que usar o seu, porque o da escola não funciona direito, geralmente está estragado, ou não é suficiente para o número de professores. Então, a gente também, além de ganhar mal, a gente emprega uma boa parte do nosso salário nas condições que a gente não tem. E além do que, uma coisa que a gente vê que é muito comum, o adoecimento desses profissionais devido à sobrecarga. Então, o desrespeito à nossa função, né? Então, a gente tem uma sobrecarga, muitos adoecem. Então, você gasta com
médico, você gasta com exame, você gasta com remédio, com tratamento, né? Então, infelizmente, o salário não contempla as necessidades, né? Só que para uma questão de além do salário, tem a questão da qualidade de vida, que daí também interfere na questão do salário. Então, o conceito básico é deixar a economia mais simples. Você diminuir o número de impostos e simplificar eles. Porque, além do problema da alta taxação, são muitos impostos que são colocados de maneira errada. São impostos que não fazem o menor sentido. As empresas têm que se desdobrar em 5 para conseguirem pagar os impostos sem que acabem na ilegalidade por burocracias imbecis. Hoje em dia, o conceito básico é: você tem que atrair as empresas para o Brasil, você tem que fazer com que seja mais fácil se empregar um funcionário para que ele produza e pague o que ele produz. Que ele receba pelo que ele produz. Um bom funcionário ele tem que produzir no mínimo mais do que ele é pago para fazer. O que é complicado, já que, como as regras atuais são completamente fora da realidade, você tem empresas falindo, você tem empresas que podiam produzir muito mais, produzindo pouco, porque não tem como manter um funcionário, não tem como manter um número grande de funcionários. O que alimentaria mais economia também. Então, basicamente, a nossa economia ela se afoga por si só. Ela é uma economia que é totalmente ineficiente. Ela produz pouco, ela produz ineficientemente e cobra demais por isso. Por isso, os produtos que você compra são caros, as empresas... Você tem um número muito baixo de concorrentes entre eles, além de que o sistema das estatais faz com que o mercado se torne de cartas marcadas. O mercado não funciona quando você escolhe o vencedor. Você acaba tendo que a nossa indústria nacional se torne obsoleta, fraca, com poucos funcionários, com pouca produção, enquanto quer competir com empresas enormes que produzem melhor. O conselho de uma professora sempre é o estudo, né? Sempre brigue para ter acesso ao conhecimento que a sociedade conseguiu acumular. Isso sempre nos fortalece, né? É um grande problema dizer isso agora, porque a gente sabe que não tem vaga de trabalho para todo mundo e parece que você está culpabilizando a pessoa que não conseguiu um emprego. Né? Assim, é você que não está encontrando emprego. Não, é uma questão matemática, né? Tem menos vagas do que a gente procurando no mercado de trabalho. Veja, mercado de trabalho é um mercado de pessoas. Né? Você está comprando de pessoas e não tem vaga para todo mundo trabalhar. Então, a pessoa que está procurando emprego e não está conseguindo encontrar, tem toda aquela coisa que as pessoas falam que ela precisa se fortalecer, que ela precisa estudar, que ela precisa se formar, que, né, faz a pessoa se sentir culpada por isso. E ela precisa, né, isso nos leva pela formação dela, mas ela não pode se sentir culpada por não ter vaga de trabalho para todo mundo. Então aí entra uma outra pergunta de qual que é a previsão, né? Qual que é a expectativa para os próximos anos. Infelizmente ela é muito negativa, a gente não sabe quanto que o Brasil vai regredir. No momento que a gente está vivendo histórico hoje é de regressão, não é de avanço, não é de progresso, é de regressão, né? Então, se a maioria da população é manipulada por uma mídia que não forma, né? E se a gente tem na escola dificuldade de se ter acesso ao conhecimento, a nossa expectativa de avanço social diminui.